Biografia de George Miller, capítulo 17. O trabalho continua. Quando George Miller envelheceu, muitas pessoas ficaram preocupadas com o que aconteceria com o orfanato quando ele morresse. Algumas delas foram corajosas e lhes perguntaram diretamente. George sempre deu a mesma resposta: quando for do prazer do Senhor remover este servo do meu cargo, as pessoas verão que eu dependo dele, e não ele de mim. O Senhor é capaz de levantar outro servo e o fará com facilidade, e se ele agir de acordo com os princípios que aprendi e vivi, as casas de órfãos continuarão a florescer. Quando George Miller morreu em 1898, muitas pessoas previam que o orfanato desapareceria com ele. Todavia, a fé de George provou que elas estavam erradas. O genro de George, Jim, assumiu a responsabilidade total pelo orfanato. De fato, ele havia gerenciado sua operação diária havia algum tempo. Sob sua orientação, o orfanato continuou a operar como sempre acontecera. O padrão de George Miller foi seguido com fidelidade. Ninguém além de Deus foi convidado a prover dinheiro para mantê-lo funcionando, e os órfãos sempre foram bem cuidados e amados. Ao longo do tempo, no entanto, as condições sociais começaram a mudar. As condições de saúde pública melhoraram tanto desde o dia em que George Miller chegara a Bristol, que muitas doenças que tomavam comumente a vida dos adultos tornaram-se facilmente tratáveis. Isso significava que havia menos órfãos na Grã-Bretanha. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, apenas 180 órfãos estavam vivendo nos imensos edifícios de Archendale. Decidiu-se que eles seriam mais bem atendidos ao viverem em casas menores, onde poderiam desfrutar de uma atmosfera mais familiar. Em 1948, começou o processo de venda das 5 casas de órfãos. Elas foram vendidas para a Autoridade de Educação de Bristol e convertidas em um instituto técnico. O último órfão deixou o orfanato de Archendale para sempre em 1958. O dinheiro da venda das casas dos órfãos foi usado para comprar muitas casas menores em Bristol e nos arredores. Essas casas ficaram conhecidas como Casas de Família Miller, em que os órfãos viviam em contextos familiares mais íntimos. Parte do dinheiro também foi usada para comprar uma grande casa com um lindo jardim. A casa foi nomeada Casa Miller e ainda é usada hoje como sede da Fundação Miller. A Casa Miller também contém um pequeno museu junto com todos os registros das crianças que foram criadas no orfanato. No final da década de 1970, outra mudança foi feita na forma como os órfãos eram cuidados. O número de crianças que precisavam viver em orfanatos, mesmo em pequenos orfanatos em estilo familiar, diminuiu. Uma vez que as casas de acolhimento foram vistas como a melhor situação de vida para essas crianças, as casas de família Miller foram fechadas. Mas este não foi o fim da Fundação Miller. O diretor e a equipe procuraram maneira para ainda serem úteis às crianças carentes. A solução encontrada foi abrir creches e centros de apoio familiar, onde os pais e as crianças pudessem encontrar ajuda. Em 1987, 2 trabalhadores escolares de tempo integral da Fundação foram nomeados para trabalhar nas escolas locais de Bristol. Seu trabalho era criar grupos cristãos nas escolas e disponibilizar e liderar assembleias religiosas para escolas públicas. Outro ministério também foi iniciado, e em certo sentido foi o trabalho começado por George Miller para completar o círculo. A partir do final do século XX, muitas vezes os idosos precisavam de mais ajuda que os órfãos. Em 1983, a Fundação Miller mais uma vez comprou imóveis e instalou casas, desta vez para pessoas com mais idade. Algumas delas vivem em caráter permanente na Tranquil House ou na Chisley House.
enquanto outras passam períodos mais curtos. Algumas das pessoas encontradas nessas casas foram filhos de Miller, que quando pequenas cresceram em Archelindau e depois de viverem de forma produtiva, agora precisavam de ajuda na velhice. O trabalho da instituição de conhecimento bíblico permanece. Desde o início, George Miller usou o dinheiro que lhe fora dado para apoiar muitos missionários, incluindo, às vezes, organizações missionárias inteiras. Em 1998, um século após a morte de George Miller, mais de 400.000 libras foram empregadas por meio da instituição do conhecimento bíblico para o sustento de missionários que servem no mundo todo. E o que aconteceu com os prédios que abrigavam os orfanatos? Eles continuam de pé orgulhosamente em Archelindau. Embora a cidade de Bristol tenha crescido há muito tempo ao redor deles, hoje eles fazem parte da Universidade do Oeste da Inglaterra. Existe um plano para listá-los como locais históricos a fim de que sejam preservados para futuras gerações. Uma vez por ano, em setembro, a universidade abre graciosamente a antiga casa de órfão número 3 aos órfãos que já viveram lá para que possam realizar uma reunião e um culto de ação de graça. Ainda que George Miller pudesse ter gostado de ver os prédios preservados, e apesar de os prédios guardarem muitas lembranças especiais para milhares de órfãos, eles nunca foram o foco da ação de George. As crianças sempre foram o foco. O coração de George Miller clamava pelas crianças necessitadas, e ele tentou lidar com essas necessidades da melhor forma possível, alimentando crianças com fome sem teto em sua própria casa ou encomendando 500 pares de sapatos ao mesmo tempo para os órfãos sob seu cuidado. Os edifícios eram apenas ferramentas no esforço contínuo de George Miller para atender à necessidade das crianças órfãs. Hoje, não só o trabalho de George Miller ainda é bem conhecido e respeitado em Bristol, mas também mais de 165 anos depois de George ter começado a trabalhar com crianças carentes, outras pessoas dão sequência a seu trabalho em uma cadeia ininterrupta, orando e se esforçando para atender às necessidades de crianças e adultos. Louvado seja o nome do Senhor.